Olá pessoal, sou o professor Adriano, estou aqui novamente com vocês para darmos continuidade e encerrarmos, né, este nosso último módulo de preparação para vocês que estão aí participando do Super Enem 2022 e desde já desejar para vocês uma excelente prova e um bom desempenho no Enem 2022, ok? Vamos lá? Continuar? Na aula passada, nós começamos a falar dos conceitos de atividade física, exercício físico, falamos do conceito de saúde, conceituamos para vocês o que são capacidades físicas, demos exemplos de capacidades físicas e iniciamos a nossa discussão falando das doenças crônicas não transmissíveis. Falamos do sedentarismo, falamos da obesidade e hoje nós vamos continuar falando dessas doenças crônicas não transmissíveis com o tema da diabetes. Diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla. Decorre da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os seus efeitos. A insulina ela é produzida por uma glândula. Vocês sabem que glândula é essa? O pâncreas. E ele é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. E a falta desse hormônio, ou seja, a falta da insulina, provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, o que a gente conhece, escuta e entende por diabetes. Nada mais é na nossa linguagem mais cotidiana, a diabetes nada mais é do que altas taxas de açúcar no sangue, de forma permanente, ok? Vamos lá. Nós temos alguns tipos de diabetes, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Vamos falar aqui da diabetes tipo 1, que é uma diabetes causada pela destruição das células produtoras de insulina. Ou seja, o meu pâncreas não tem mais células capazes de realmente fazer essa produção dessa insulina. Assim, eu não tenho como filtrar, equilibrar o nível de glicose, o nível de açúcar no meu sangue. E aí, isso é um defeito do meu sistema imunológico, em que os meus anticorpos atacam essas células que vão produzir a insulina. Isso vai ocorrer em aproximadamente 5 a 10% dos casos de diabetes. Então, aproximadamente 5 a 10% dos casos de diabetes, os diabéticos são considerados diabéticos tipo 1 ou diabéticos insulino-dependentes, em que eles vão precisar todos os dias injetar uma insulinazinha no corpo por meio de uma injeção para poder fazer esse controle da glicemia no seu sangue, ok? E aí nós temos a diabetes tipo 2, que não está relacionada à destruição das células que produzem essa insulina, não está relacionada ao meu sistema imunológico, porém, o meu corpo, ele passa a ter uma certa resistência à insulina. E eu começo a não conseguir secretar essa insulina para controlar os níveis da glicose no meu sangue. Isso ocorre com 90% das pessoas que são diabéticas. Ou seja, a população diabética tem mais diabetes do tipo 2. E a diabetes do tipo 2, ela pode sim ser revertida, ser controlada, tanto por meio do medicamento como por meio da atividade física. Olha que legal! Então, eu consigo controlar a minha diabetes tipo 2 trabalhando, exercitando, fazendo atividade física regularmente. Alguns estudos, também a nível de Brasil, já nos relatam casos em que indivíduos diabéticos do tipo 2 deixaram realmente de ter a doença, só pelo controle, só pela prática regular de exercício físico, ok? Então vamos lá. Vamos falar de alguns dos sintomas da diabetes tipo 1, para que a gente consiga diferenciar da diabetes do tipo 2. Se você, de repente, é um indivíduo que tem vontade de urinar diversas vezes, tem fome frequente, tem sede constante, vive perdendo peso, se sente fraco, cansado,
com fadiga, apresenta sinais de mudança de humor, provoca, tem náuseas. Tudo isso são sintomas que podem estar caracterizando diabetes do tipo 1. E olha que a diabetes do tipo 1, ela acomete qualquer faixa etária, desde o recém-nascido até o indivíduo idoso. E eu posso, as minhas células podem ser destruídas, o meu sistema imunológico pode destruir as minhas células a qualquer momento, ok? Já a diabetes tipo 2, eu vou apresentar infecções frequentes. Sabe aquelas feridinhas que demoram para sarar quando você se machuca? No braço, na perna, no pé. Pois é, eu vou começar a ter uma alteração da minha visão, a minha visão vai ficando mais turva, minha visão vai ficando mais embaçada, formigamento nos pés, sabe quando você começa a sentir muito aqueles formigamentos nos pés? E alguns furúnculos. Então, são sintomas da diabetes tipo 2, ok? Vamos lá. Agora, as principais complicações da diabetes. Você já ouviu falar em retinopatia diabética? Pois é. A retinopatia diabética são lesões que aparecem na retina do nosso olho, podendo causar pequenos sangramentos e, como consequência, olha aí, a perda da acuidade visual. Então, eu posso passar a ficar cego por causa de uma simples diabetes. O pé diabético, já ouviram falar no pé diabético? É quando uma área machucada ou infeccionada dos pés desenvolve uma úlcera ou ferida. Geralmente, as pessoas diabéticas têm que tomar muito cuidado com os calçados, para que não hajam lesões, ulcerações nos seus pés, nas suas pernas. Por quê? Muitas pessoas que têm ulcerações nos seus pés ou nas suas pernas correm risco de amputação. Você já ouviu falar em algum diabético que teve que amputar uma perna? Pois é, isso se dá devido a diabetes. Tá? E infecções. O excesso de açúcar no sangue, ele vai causar danos ao meu sistema imunológico, que não está acostumado com aquilo. E esses danos vão aumentar o risco de a pessoa que tem diabetes contrair qualquer tipo de infecção. E a diabetes pode sim causar infartos, pode causar acidentes vasculares cerebrais, devido à hiperglicemia, que é o aumento da taxa de açúcar no sangue, ok? Então temos que ter bastante cuidado com isso. E aqui nós temos um exemplo de retinopatia diabética, uma lesão no olho, que temos que cuidar para não perder essa acuidade visual. E aqui um exemplo de pé diabético, né? Um pé com algumas lesões, um pé inchado, que também são sintomas aí e podem acometer e levar a uma possível amputação do seu membro inferior. Então, temos que ter muito cuidado. Muitas vezes, como eu falei lá atrás, as doenças crônicas são silenciosas. E a gente não sabe que está com a doença e a gente só descobre quando ela já está mais avançada. E aí, para a gente refletir, são mais de 422 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Né? No mundo. Em torno de 10% com a diabetes tipo 1, a maior parte com a diabetes tipo 2, e a diabetes gestacional, como eu falei no início para vocês, que também é um tipo de diabetes, é aquela diabetes em que eu adquiro no momento que eu estou ali grávida, no momento que você está no período gestacional. Essa diabetes ela é controlada e geralmente depois que você passa do período de gestação, você controla os níveis de açúcar no sangue e você elimina essa diabetes, por isso que ela é chamada de diabetes gestacional, ok? Vamos lá. Outra doença que é muito silenciosa e também provoca danos que podem ser irreversíveis é a hipertensão. A hipertensão é chamada também popularmente, conhecemos como a pressão alta. Né? É uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos e pode causar até a paralisação dos rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90 miligramas de
milímetros de mercúrio, desculpa. Então, o que é que quer dizer uma pessoa que está com a pressão 12/8, 14/8, 10/7? Isso quer dizer que, por exemplo, a pessoa está com pressão 14/8. Quer dizer que a pressão nos vasos sanguíneos, no movimento de sístole, o que é a sístole? É a contração dos vasos. A pressão ali está a 140. E o relaxamento dos vasos, ou seja, a diástole, a pressão ali está a 80. Então, 140/80 ou 14/8 está relacionado ao movimento de sístole e diástole. Está relacionado à pressão nos vasos quando o músculo se contrai e quando o músculo relaxa, ok? É uma doença herdada dos pais em 90% dos casos, né? É uma doença hereditária, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial. Eu posso desenvolver hipertensão por meio do fumo, por meio do consumo de bebidas alcoólicas, por meio da obesidade, olha aí as doenças se relacionando, por meio do estresse, pelo grande consumo de sal e pelos altos níveis de colesterol. E olha ali o que está em negrito, falta de atividade física. Lembrando, 90% dos casos são hereditários, passam de pais para filhos, mas alguns casos também podemos desenvolver essa doença por falta dos nossos hábitos alimentares, do nosso estilo de vida, que não é ativo, ok? Então, muito cuidado com isso. Além desses fatores de risco, sabes que a sua incidência é maior nos negros, na raça negra. Aumenta com a idade, é maior entre homens com até 50 anos e entre mulheres acima de 50 anos em diabéticos. Ou seja, geralmente quem tem diabetes tem hipertensão. Geralmente, isso não é regra. Geralmente, quem é obeso tem hipertensão. Estou falando geralmente, também isso não é regra. Pessoas negras vão ter mais facilidade de ter a hipertensão ou de adquirir essa hipertensão, homens até 50 anos e as mulheres acima de 50 anos. Então, é preciso ter bastante cuidado. O nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida ativo, uma alimentação saudável e prática regular de exercício físico. Eu costumo dizer que o exercício é um remédio não farmacológico. É um remédio gratuito que nós temos e muitas vezes não precisamos nem pagar. Porque basta eu ir numa praça, basta eu ir num local que tenha um espaço que eu possa me exercitar, gastar energia, me movimentar. E aí eu vou estar reduzindo, atenuando grandes chances de desenvolver uma comorbidade dessa, como a hipertensão. Os sintomas da hipertensão, eles costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Costumamos dizer que uma pressão boa é uma pressão que está ali na média de 12/8, 120/80. É considerável limite 130/90 ou 13/9. A partir de 14, a gente já considera que a pessoa está hipertensa. Mas claro que para isso precisa serem feitos exames e ter um acompanhamento para realmente saber se ali foi só um pico de pressão ou se eu estou tendo esse nível de pressão regularmente. Tá? Sintomas. Quando a minha pressão está muito elevada, eu costumo sentir dores no peito, dores de cabeça, costumo ficar tonto, ter tontura, vertigens, zumbidos no meu ouvido, a minha visão começa a ficar embaçada e, em muitos casos, a fraqueza e o sangramento pelo nariz. Começo a ter um sangramento pelo nariz. Mas como é que eu previno essa hipertensão? Diversas formas. Controlando a minha diabetes, controlando a minha obesidade, praticando atividade física regularmente, não abusando do sal, nem de outros temperos nos alimentos que você consome e mantendo o meu peso adequado. Para eu manter o meu peso adequado, eu tenho que mudar os meus hábitos alimentares.
eu tenho que me alimentar bem e tenho que praticar exercício. Não tem segredo, não tem receita de bolo, tá? Para que eu mantenha o meu peso adequado, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me hidratar e eu tenho que gastar energia. E eu só gasto energia fazendo atividade física. Não tem segredo, ok? Para a gente refletir, vamos lá, uma pressão normal, uma pressão que está ali, como eu falei para vocês, 12/8, um normal limítrofe entre 130/85 a 139/89, e a partir de 14/9 ou 140/9, nós já dizemos que existe um sintoma ali de pressão alta. Cerca de 1 bilhão de pessoas do mundo têm hipertensão e cerca de 73 milhões de brasileiros também possuem a hipertensão, tá? Vamos agora falar de duas situações que não se caracterizam como doenças crônicas, mas que também estão relacionadas com a atividade física, com o exercício físico e a nossa saúde, que é a sarcopenia e a osteopenia. Você já ouviu falar nesse termo, sarcopenia? Pois é, nada mais é do que a perda da minha força e a perda da minha massa muscular. De acordo com a idade, de acordo com o processo de envelhecimento, automaticamente, geneticamente e biologicamente, o nosso corpo ele vai perdendo massa muscular. Nós vamos perdendo força, nós vamos perdendo velocidade, nós vamos perdendo, diminuindo o nosso equilíbrio, diminuindo a nossa resistência, a nossa flexibilidade. Lembra das capacidades físicas treináveis? Pois é, tudo aquilo a gente vai perdendo com o decorrer da idade e com a inatividade física. E a sarcopenia é a perda dessa massa muscular. E ela compromete demais o nosso desempenho. Compromete demais o nosso desempenho. Você sabia que uma das grandes causas de morte dos idosos são as quedas? Você sabia que as quedas são provocadas pela falta dessa massa muscular, pela perda dessa massa muscular, pela perda da força e das capacidades físicas dos indivíduos? Pois é. Então, como eu vou reverter essa sarcopenia? É possível reverter? Sim. Mas se eu não conseguir reverter, pelo menos eu vou diminuir, desacelerar esse processo da perda da massa muscular. E como? Praticando exercício físico, não tem segredo, praticando atividade física, tá? Além de uma boa alimentação. E aí eu trago uma gravura para vocês, um indivíduo normal, dá para você ver a musculatura, toda dentro do padrão, e aqui um músculo mais atrofiado, mais fino. Dá para perceber um indivíduo normal e um indivíduo com sarcopenia. E é normal, né? O crescimento, o desenvolvimento, e aí a perda de massa muscular já fica perceptível, tá? Isso é normal. O que a atividade física vai fazer? Desacelerar esse processo. Desacelerar esse processo. Isso também é questão de saúde pública, né? Praticar atividade física, praticar exercício físico é questão de saúde pública, sim. Porque aí indivíduos com menos comorbidades, indivíduos com melhor saúde, diminui o impacto lá no Sistema Único de Saúde, diminui os indivíduos que vão estar aí superlotando os hospitais, por exemplo, tá? E aí exemplos de idosos, que geralmente são os mais acometidos pela sarcopenia, devido à questão da idade, envelhecimento, praticando exercício físico, exercícios de mobilidade. Professor, que tipo de exercício físico? Geralmente se indica musculação, já que a sarcopenia está relacionada com a perda de massa muscular. Indicamos aí a musculação, atividades também de hidroginástica, porém a musculação, nesse caso, é a atividade mais indicada, ok? A osteopenia, que é a perda gradual de massa óssea, vai comprometer a resistência dos ossos e aumentando o risco de fratura. Por isso que a sarcopenia aliada à osteopenia, risco de queda, por que a queda provoca a morte no idoso? É porque ele caiu que ele vai morrer? Não. Mas caiu, fraturou um fêmur, fratura um osso e ali fica acamado,
debilitado, atinge o mental, atinge o psicológico, e aí eu acabo que morrendo, acabo que falecendo. Por isso que a gente diz que as quedas são grandes fatores de risco para a causa de morte nos idosos, né? E aí, um osso normal, um osso com osteopenia, um osso com osteoporose, e aqui já um osso com a osteoporose avançada. Dá para você ver a matriz óssea, aqui está mais densa, está mais juntinha, vocês conseguem identificar, e aqui ela vai se espessando mais, ó. Então, o risco de fratura vai aumentando. Ok? Prevenir. Aquele solzinho de manhã, né, que os idosos costumam tomar, digamos assim, se expondo ao sol pela manhã, ao final da tarde. Geralmente também as crianças recém-nascidas também têm essa exposição ao sol. Para quê? Vitamina D. Todo mundo sabe que lá é uma ótima fonte de vitamina D. Uma dieta saudável e balanceada, com alimentos ricos em cálcio. Nosso osso, basicamente, cálcio, né? Além de outros minerais. Mas uma alimentação balanceada e rica em cálcio, também sem exagero, porque tudo demais, a gente sempre escuta, tudo demais é veneno, né? Praticar atividade física de baixo impacto, porque se eu já tenho osteoporose, se eu vou praticar uma atividade física de alto impacto, o risco de uma fratura é bem maior. Então, atividades de baixo impacto, não estou falando sem impacto, porque o corpo também tem que se acostumar com o impacto. Então, atividades de baixo impacto durante 30 minutos, pelo menos 5 dias na semana. Tá? E aí vai para uma musculação, um treinamento funcional, uma hidroginástica, aquela atividade que você se sentir mais confortável. E aí vamos refletir. A perda de massa muscular é comum com a idade. Ok. Perda do tamanho e número de fibras musculares. Vou envelhecendo, as minhas fibras vão diminuindo, a minha massa muscular vai diminuindo. A partir dos 50 anos, aceleração significativa. Então, eu tenho que começar a ser um indivíduo ativo desde já. Você que está assistindo a nossa aula, as crianças, os adolescentes, tem que começar a praticar atividade física desde já, para se tornar um adulto ativo. Um adulto que não seja sedentário, para diminuir os riscos dessas doenças crônicas. De 30 a 80 anos, perda de 50% da massa muscular, da minha força muscular. Então, olha aí, dos 30 aos 80 eu vou perder a metade da força que eu tenho. O declínio é mais pronunciado nas fibras de tipo 2, diretamente relacionado ao decréscimo da força. Então, se eu perco massa muscular, eu perco força. Está tudo relacionado. Ok? Vamos lá. Os distúrbios, vamos falar também dos distúrbios alimentares. Basicamente da anorexia e da bulimia. A anorexia, como vocês sabem, é a preocupação exagerada com o peso corporal. Por mais que eu esteja magro, eu me olho no espelho, me vejo gordo. Então, você come, mas ao mesmo tempo você quer colocar essa comida para fora, porque você se acha gordo, você se acha fora de forma, né? Com medo de engordar mais ainda, e muitas vezes exagera na atividade física, que isso não é legal, além de jejuar, vomitar, tomar laxante e tomar diuréticos, tá? Está muito relacionada aí a problemas físicos graves. E a anorexia muitas vezes relacionada com o nosso mental. Por isso que a gente chama de anorexia nervosa, tá? Ela é causada por diversos fatores. Predisposição genética, porém, uma grande influência da sociedade, o conceito atual de moda que determina a magreza absoluta como padrão de beleza e elegância. Então eu quero me encaixar no corpo perfeito, porque a sociedade diz que aquele é o meu corpo perfeito, é assim que eu tenho que ser. E eu não estou falando só das meninas, estou falando de meninas e meninos, porque também atinge o público masculino, tá? Pressão da família e de grupos sociais e alterações neuroquímicas cerebrais, tá? A anorexia, ela acomete geralmente algumas profissões mais em específico, por exemplo, bailarinas, atletas olímpicos, especialmente aqueles que estão sujeitos a sofrer pressão para reduzir o corpo corporal, ginastas, né?
Outro grupo é constituído também pelas adolescentes. Nós entendemos que as adolescentes também, por estarem no processo de transformação física, puberdade, adolescência, acabam que sendo influenciadas. E aí, como é que eu me vejo? As fotos retratam. É a forma com que eu me vejo e está muito relacionada ao aspecto mental. E aí vamos refletir. A anorexia se manifesta principalmente em mulheres jovens, embora a sua incidência esteja aumentando também em homens. Às vezes, os portadores do transtorno chegam rapidamente à caquexia, um grau extremo de desnutrição. Então, temos que ter cuidado com isso, ok? E a bulimia nada mais é do que o consumo excessivo de alimentos, porém com um comportamento compensatório, tá? Apesar de ser mais comum em mulheres, é importante ressaltar que ela também afeta o público masculino. Mas qual a diferença entre anorexia e bulimia? A anorexia, ela se caracteriza pelo ato de não querer se alimentar. Já a bulimia, eu me alimento, mas eu tenho essa compulsividade também de colocar para fora. De repelir, de expelir, na verdade, o máximo, tá? Então vamos lá agora dar início à resolução de algumas questões para a gente fixar o conteúdo que foi passado para vocês. Vamos falar aqui de perda de massa muscular, tá? De sarcopenia. Olha que interessante. A perda de massa muscular é comum com a idade, porém é na faixa etária dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia, quando os simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse processo tem nome, sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto significante na saúde. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, nós falamos isso, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com hidroginástica, alongamento, corrida, dança ou musculação. Mais rápido eu vou ter na musculação. Perda de massa, perda de força, relaciona-se diretamente com a musculação. Os outros exercícios vão potencializar? Vão, mas, como a questão está falando, de forma mais rápida, a musculação, ok? Questão 2. A educação física ensinada aos jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal nas articulações coletivas relacionadas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais, assim como a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para... Esse conhecimento do corpo é necessário para que a gente atinja padrões de beleza? Não. É necessário para ampliar nossa interação social? Sim. É necessário para obter resultados de alta performance? Não. É necessário para reproduzir movimentos pré-determinados? Também não. É necessário para alcançar maior produtividade no trabalho? Também não. Então, essa relação do texto, trazendo aí o conhecimento do corpo, essas práticas corporais vão servir para que a gente amplie a nossa interação social, ok? Letra B. E a próxima questão vem falar aí também do corpo ao longo da história, né? O que dizer de um corpo flácido, gordo, considerado deselegante nos dias de hoje, mas que era há não muito tempo considerável sensual e inspirador por pintores clássicos? Como entender o conceito de saúde associado antigamente a um corpo robusto, até mesmo gordo, e atualmente relacionado a um corpo magro? E o corpo já não tão jovem, sobre o qual é imposta uma série de consertos e reparos para parecer mais jovem? O que se pode dizer é que o corpo é uma síntese da cultura, pois através do seu corpo, o ser humano vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais em um processo de incorporação. A questão diz: as mudanças das representações sobre o corpo ao longo da história são provenientes de quê?
as representações do corpo foram mudando ao longo da história devido a quê? A busca permanente pela saúde relacionada a um padrão corporal específico? Falso. A interferência da história da arte sobre padrões corporais valorizados no cotidiano? Também não, o texto não fala disso, né? A pesquisa por novos procedimentos estéticos voltados aos cuidados com a aparência corporal? Também não. A influência da sociedade na construção dos sentidos e significados sociais relacionados ao corpo? Sim, né? Então, ao longo da história, essas representações sobre o corpo, elas foram mudando de acordo com a influência da nossa sociedade. E a letra E, a diferença aparente entre a capacidade motora de um corpo jovem e aquele marcado pelo tempo? Não. Né? Então, aqui encerramos o nosso segundo módulo, encerramos os nossos encontros do Super Enem 2022. Eu, professor Adriano, desejo a você muito sucesso e uma excelente prova. Até qualquer dia. Um abraço.